Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a disciplina de Tecnologia Farmacêutica e Cosmética. Deixa eu colocar só o material aqui. A gente vai iniciar com alguns conceitos que são bastante importantes. Então, conceitos mais voltados para a tecnologia de cosméticos mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar desses conceitos. O principal de todos, né, é o que é um cosmético. Nós temos dentro da nossa legislação realizada pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem uma resolução, que é a RDC 211, que ela fala que cosméticos são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, né? Esses produtos, né, são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo, fiquem atentos a isso. Então, podem ser substâncias de origem natural, com plantas, produtos de origem animal, etc., ou produtos sintetizados em laboratório. De uso externo, sempre de uso externo, nós vamos considerar os cosméticos como de uso externo, nas diversas partes do corpo humano. Então, na pele, no sistema capilar, nas unhas, nos lábios, nos órgãos genitais externos, nos dentes e membranas mucosas da cavidade oral, certo? Então, os cosméticos, eles são utilizados nesses locais, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, né, fazer o processo de limpeza, perfumá-los, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, basicamente, quando a gente fala de cosméticos e a legislação, né, nos dá essa definição oficial, são produtos de uso externo, né, que vão ser utilizados para fazer o processo de limpeza, ou só perfumar mesmo, deixar o local perfumado, alterar sua aparência, como no caso de alguns produtos, como um pó compacto, por exemplo, que ele vai mudar um pouco a aparência da pele do rosto e assim por diante, né? Corrigir odores corporais ou protegê-los e mantê-los em bom estado. Quando a gente passa uma substância hidratante, por exemplo, a gente está fazendo um processo de proteção da nossa pele, porque nós estamos colocando uma substância hidratante ali que vai hidratar e proteger essa pele do ressecamento. Então, essa é a definição oficial que nós temos de cosméticos no Brasil. Existem outros termos que são utilizados, mas que não têm reconhecimento até hoje do nosso órgão regulatório. Então, nós temos aí várias definições diferentes que diz, nomes diferentes, termos diferentes que são utilizados no dia a dia, mas não têm reconhecimento, não são previstos na nossa legislação. Bom, além dessa definição oficial, a gente tem algumas outras definições de autores bem conhecidos no país que desmembram um pouquinho essa definição. Vamos ver essas outras definições? Nós temos uma definição que fala, então, que cosméticos são produtos que servem para higienização, proteção, manutenção e decoração da pele e dos cabelos também, que se apresentam livres de patologias. Aqui é uma coisa importante, que na definição anterior a gente não tem isso descrito, a questão de pele, cabelo ou qualquer outro anexo se apresentar livre de patologia. Então, qualquer produto que a gente utilize nesses locais que não seja com essa função de limpeza, proteção e o local não esteja sadio, a gente já não considera mais como cosmético. O cosmético não tem essa função de tratamento de patologia. Aí a gente já tem um medicamento, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um creme para tratar algum tipo de micose de pele, esse creme ele já não é mais considerado um cosmético, ele já passa a ser um medicamento. Ele tem um registro da Anvisa
como medicamento e não como cosmético. Outra definição fala que são formulações de aplicação local, baseados em conceitos científicos destinados à manutenção ou melhoramento da pele humana e seus anexos, sem interferência nas funções vitais. Isso é importante também. Ou seja, esses produtos não interferem no processo normal de funcionamento desses locais, seja a pele, seja cabelo, seja a unha, ele não pode trazer nenhum tipo de interferência, sem irritar, sensibilizar ou provocar fenômenos secundários indesejáveis. Então, são produtos que têm que ser inócuos em relação, né, digamos assim, a atividade normal do local onde esse produto está sendo utilizado. Então, é interessante que essas 3 definições elas acabam se complementando, né. Há algumas coisas que não ficam muito claras na legislação, né, na definição oficial da Anvisa. Nessas definições aqui, elas ajudam a trazer uma luz sobre essas informações. Desculpe. Tem um termo bastante utilizado hoje no dia a dia de quem trabalha com essa área de estética, né, que é chamado de cosmecêutico. Provavelmente todo mundo já ouviu falar de cosmecêutico alguma vez na vida. E existem várias definições aí dessas substâncias, eh, mas essas substâncias chamadas de cosmecêuticos, elas acabam, hã, não sendo reconhecidas, oficialmente, mas são substâncias que de alguma forma elas afetam a estrutura da pele. Às vezes, isso não quer dizer que elas afetam as atividades vitais da pele, isso quer dizer que elas fazem alguma alteração na estrutura da pele, certo? Então, quando se fala de cosmecêutico, muitas vezes se fala em um produto que tem algum tipo de alteração. A gente já vai ver mais à frente substâncias que são utilizadas como cosmecêuticos e que fazem esse tipo de alteração. Nós não temos nem nos Estados Unidos, né, no FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, e nem aqui no Brasil, nenhuma legislação que diga, né, que essa substância, esse termo cosmecêutico exista. Ele é utilizado no dia a dia, mas não tem, o respaldo legal, então não tem legislação que defina esses produtos. Então, para nossa agência regulatória e para o FDA também, esse termo simplesmente não existe. Ele é utilizado no dia a dia, mas ele não existe, ele não é reconhecido. Vamos ver uma definição de cosmecêutico. Produto de uso tópico que, em contato com a pele, anexos cutâneos e mucosa, pode ocasionar mudanças estruturais e ou funcionais ao órgão em questão, sem pretensão terapêutica, mas com a possibilidade preventiva não restrito exclusivamente ao embelezamento. Então, aqui o que a gente vê? São substâncias que elas seriam além, né, dos cosméticos, porque os cosméticos são ali para limpar, para melhorar, mudar a aparência, tal. Mas quando a gente fala de cosmecêutico, a gente está falando no cosmético, né, não se muda a aparência, a estrutura da pele. Aqui, quando a gente fala de cosmecêutico, pode ter mudança estrutural ou funcional, né, dentro desse órgão, a pele que o maior órgão que a gente tem. Então, muitas vezes, esses produtos, então, acabam trazendo alguns benefícios maior, não necessariamente para a questão de embelezamento, né, mas muitas vezes eles são utilizados para esse fim. Vamos ver alguns exemplos. Os retinóides, os hidroxiácidos, alguns ácidos graxos, substâncias hidratantes, né, que vão de alguma forma alterar a as características da pele. Retinóides e hidroxiácidos, por exemplo, eles vão
muitas vezes fazer um processo de descamação, desfoliação para renovação celular e assim por diante. Do outro lado ali, a gente vê várias substâncias diferentes que são utilizadas, hoje no dia a dia da estética, como, por exemplo, os preenchedores tópicos, aquelas substâncias que são utilizadas para preenchimento de rugas, para, né, alteração daquela situação, diminuição, então, da ruga, alterando a estrutura da pele, entre outros, né. Então, a gente tem essas substâncias, porém elas não são reconhecidas como um grupo à parte. Então isso que é importante que vocês entendam. No Brasil, hã, todas esses produtos são ou registrados como cosméticos ou registrados como medicamentos. Então os retinóides, por exemplo, se vocês forem, procurar lá numa farmácia, um creme, um gel com ácido retinóico, ele vai estar, registrado como medicamento e não como cosmecêutico, porque a gente não tem esse registro específico. Existe, eh, uma denominação, eh, na uma diferenciação no momento do registro, mas o processo acaba sendo um registro como medicamento mesmo, tá. E a gente tem inclusive um documento oficial da Anvisa, que eu coloquei aqui até uma parte dele para que vocês entendam, essa questão de como a Anvisa vê isso. Então, lá no próprio site da Anvisa vocês encontram esse documento, e ele fala o seguinte: os termos cosmecêutico, neurocosmético, que é um outro termo que é bastante utilizado, nos dias de hoje, e dermocosméticos e outros que possam aparecer, não são contemplados na legislação sanitária vigente. As definições para o produto para produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos são aquelas contidas no artigo 3º da Lei 6.360 de 1976 e anexos 1 e 2 da RDC 7 de 2015. Então, assim, a gente viu aquela definição lá no começo, essa definição, a legislação vai sendo alterada, mas a definição continua sendo a mesma, ela não é alterada, não é mudada, mesmo se atualizando a legislação. Aí, nesse documento se fala de utilização equivocada. Apesar de não serem universalmente aceitos pela comunidade científica, nem reconhecidos por órgãos governamentais que ditam as normas de aprovação e comercialização de produtos tópicos em cada país, os termos cosmecêuticos, neurocosméticos e dermocosméticos vêm sendo muito empregados pela indústria cosmética. No entanto, a legislação brasileira não contempla essas categorias de produtos. Ou seja, a indústria utiliza, os profissionais que trabalham com esse tipo de produto utilizam, porém, não se reconhece ainda, a legislação não reconhece. O que que a Anvisa vê, eh, na utilização desses termos? A Anvisa vê da seguinte forma: muitas vezes, né, para você diferenciar um produto que você está lançando no mercado, para tentar, colocar um interesse maior nas pessoas em relação àquele produto que você está lançando, está colocando no mercado, muitas vezes a própria indústria começa a utilizar, cria, né, esse tipo de termo e começa a utilizar. Pela visão da Anvisa, seria mais ou menos uma gourmetização, né, do cosmético. Hoje a gente tem aí, sorvete e sorvete gourmet, os 2 são sorvetes, porém, muitas vezes utiliza-se o termo gourmet para chamar mais a atenção das pessoas e elas irem até lá comprar. E a Anvisa considera então que a utilização desse termo, a criação e utilização desse termo, é uma forma de gourmetizar o cosmético. Então, enquanto eles tiverem essa visão, a Anvisa não vai fazer nenhum tipo de alteração na legislação e os produtos vão ser registrados como cosmético ou como medicamento, dependendo de cada caso. E aí eu coloquei algumas definições que são utilizadas, muitas vezes criadas, então,
pela própria indústria que produz esses produtos diferenciados, ou até pelos próprios profissionais que começam a utilizar e criam esses termos para, né, tentar diferenciar do concorrente. Eu trabalho com área estética, enquanto o esteticista ali da esquina trabalha com cosméticos, eu trabalho com dermocosméticos. O que que é dermocosmético? É algo melhor, né, algo que atua melhor. Muitas vezes se utilizam desses subterfúgios, né, para dar um up, dar um plus aí nos seus produtos que muitas vezes não são, nem melhores e nem diferentes dos produtos que outros produtos que estão no mercado. Enfim, quem utiliza esses termos costuma diferenciar cosmecêutico de neurocosmético de dermocosmético. Então, cosmecêutico já está meio estabelecido pelo mercado, não pela legislação, né, que cosmecêuticos são derivados da combinação das palavras cosmético e farmacêutico. Então, termo atribuído ao produto que promove uma boa aparência, afetando a estrutura da pele. Então, diferente da definição de cosmético, que se fala de não afetar a estrutura da pele, não mudar as características da pele, né? Quando se fala de cosmecêutico, se fala daquele que afeta a estrutura da pele. Então, se a gente for ver a definição oficial de cosmético, esse produto, né, que afeta, por exemplo, um preenchimento, ele acaba afetando a estrutura, ele muda a estrutura, né? Então, ele realmente não se encaixa exatamente dentro da definição de cosmético oficial. Então, o termo cosmecêutico seria um termo que seria voltado para esse tipo de produto que faz essa alteração. Neurocosmético, produtos que se baseiam na aplicação de substâncias que atuam no organismo de forma semelhante aos neuromediadores endógenos, como endorfinas, etc., prometendo exercer efeitos benéficos para a saúde e beleza da pele e dos cabelos. E o dermocosmético, que é o mais comum de a gente ouvir hoje, toda farmácia tem lá uma prateleira cheia dos dermocosméticos, né? São cosméticos que se aproximam de medicamento dermatológico de uso tópico. Então, eles são muito próximos de medicamento, né? Então, as substâncias ativas que estão colocadas ali, muitas vezes elas chegam muito próximas do medicamento. Então, tem, por exemplo, um sabonete líquido dessa linha de dermocosméticos que ele tem ácido glicólico na sua composição. O ácido glicólico, geralmente, quando ele entra na formulação de um produto, ele acaba sendo, né, registrado como medicamento. Na concentração desse ácido glicólico nesse produto em especial, que é um dermocosmético, né, a concentração é mais baixa, né, e acaba ficando ali no meio termo entre cosmético e medicamento. Então, chama-se esses produtos de dermocosméticos. Muitas vezes se utiliza o termo dermocosmético também só para aumentar o preço de um produto, né? Se você tem um creme hidratante que você cobra R$ 10 lá na sua farmácia, quando você tem um hidratante que é considerado um dermocosmético, às vezes com a mesma substância ativa, né? E você fala que ele é um dermocosmético e coloca ele lá na prateleira de dermocosmético, ao invés de vender por 10, se vende por 100 e as pessoas compram, né? Então, tem toda essa questão por trás. Para entender um pouquinho o funcionamento da, né, e a importância da indústria cosmética hoje no mundo, a gente precisa voltar um pouquinho para o passado. Então, vamos dar uma olhadinha no por que não está indo para frente já? Na história dos cosméticos. a, a gente tem aí algumas informações, né, alguns dados que são retirados de escavações e alguns registros, né, que
cosméticos são utilizados há pelo menos 30.000 anos. Então, se a gente for lá praticamente na pré-história, a gente já vai ver que, dentro das tribos pré-históricas tinha, sempre um pajé, eu não me lembro bem o nome que a gente pode chamar disso, mas uma pessoa que voltada à religiosidade, muitas vezes voltada à cura das pessoas, um médico, um religioso, né, uma mistura disso, né, sempre em toda a tribo tinha um que cuidava das pessoas, eh, principalmente nas questões de doença, né, dentro do grupo. Então, muitas vezes eles se utilizavam de plantas para fazer chás, eh, outros tipos de medicamento, e muitas vezes apelavam para a questão religiosa, e muitas vezes na questão religiosa você tinha que, eh, de alguma forma se enfeitar para o seu deus ou para os seus deuses, né, para que ele prestasse atenção em você e ele viesse te trazer melhoras. Então, ou o próprio pajé, para entrar em contato com esses deuses, ele precisava fazer algum tipo de conexão e muitas vezes eles trabalhavam com pinturas, né, pinturas no rosto, pinturas corporais, etc. E isso, né, foi realmente o início da utilização de produtos como efeito decorativo. Então, a partir do momento que passavam carvão embaixo do olho, ou pintavam a pele, de alguma forma, faziam desenhos na pele para cultos religiosos, a gente tem aí, né, então, a utilização de substâncias para algum efeito eh, cosmético, um efeito decorativo. Então, dá para se dizer que os primeiros produtos utilizados com essa função cosmética são lá da pré-história. Então, são muito antigos mesmo. Então, isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Se a gente pular um pouquinho ali para o Egito antigo, a gente tem vários registros na forma de pinturas, na forma de registros escritos, de eh, receitas, descrições de utilização de produtos para alguma forma de, eh, limpeza, higienização ou mesmo embelezamento das pessoas. Então a gente tem até o caso bastante famoso, né, que se comenta até hoje, que a Cleópatra, que foi uma das rainhas do Egito, ela tinha lá sua, característica de manter a juventude tomando banho de leite de cabra, né. Então, isso é um registro que a gente tem que as pessoas já se preocupavam com a manutenção da beleza, manutenção do da pele, né, eh, pra evitar o envelhecimento de alguma forma. E a gente tem aí outros registros, né, todas as pinturas que a gente vê, os egípcios com os olhos pintados de preto, né, então, isso, dizem que era uma prática comum, principalmente quando, os egípcios iam rezar para o rei principal deles, que era o rei Sol. Então, para de repente evitar, uma incidência muito grande de sol nos olhos, eles acabavam utilizando essa pintura preta no olho para eles conseguirem, de alguma forma, contemplar melhor o sol e fazer as suas rezas para o sol. Eles utilizavam várias substâncias já para preparo de produtos tanto medicamentosos como cosméticos. Então eles aprenderam a fazer os cremes que a gente utiliza até hoje, né, utilizando lá então diferentes gorduras, muitas vezes de origem animal, muitas vezes de origem vegetal, a cera de abelha, o mel, o leite, né, dentre outros. Então eles tinham já, dentro do seu dia a dia, o conhecimento para preparo de vários cosméticos. Tem, inclusive, registro escrito de várias receitas
de cosméticos e de medicamentos também, que eram produzidos na época dos egípcios. Se a gente pular um pouquinho mais para frente, a gente pode ir até a China, do século III, aonde surgiu o método de embelezamento de unhas. Então, as unhas pintadas surgiram na China e elas eram, além da questão do embelezamento das unhas, elas eram um registro, né, uma indicação, do nível social, né, dos indivíduos. Então, os chineses podiam fazer esse processo de embelezamento, porém, dependendo do seu nível social, eles podiam pintar suas unhas de uma cor específica. Então, inicialmente, reis, né, eles podiam pintar suas unhas de preto e vermelho e depois substituíram isso por dourado e prateado. Somente eles poderiam, utilizar essas cores, né, então uma outra pessoa de uma outra classe social poderia pintar sua unha, mas jamais de dourado e de prateado. Então, era uma forma de embelezar e ao mesmo tempo uma forma de separação de classes. Se a gente for pra Inglaterra, um pouco mais à frente, a gente vai ver dentro da própria legislação algumas coisas que para hoje, nos dias de hoje, são totalmente descabidas, né, mas que, a própria legislação britânica, então, trazia, algumas questões voltadas para o embelezamento, né. Então, o que que uma das leis, por exemplo, falava que, um casamento podia ser anulado se a noiva, né, eh, tivesse de maquiagem, dentadura ou cabelo falso no casamento, e isso era caracterizado como uma forma de enganar o parceiro, né. Então, de repente, no momento do casamento, ela ia lá e se embelezava e depois chegava em casa e, eh não era aquilo que ela tinha mostrado anteriormente. Casamentos eram arranjados, né, e muitas vezes o noivo só conhecia a noiva na hora do casamento. Então, a legislação britânica já se se preocupava com isso, porque as pessoas já se utilizavam de artifícios para embelezamento, né, para melhoria das características. Eh, no Império Romano, a gente tinha uma questão bem contrária a isso, né, a questão de beleza e higiene era considerada, né, algo como, não cristão. Na época do Império Romano, né, lá na Idade Média, o cristianismo dominava e tudo que não fosse aceito pela Igreja Católica era pecado e era, então, considerado como sendo algum tipo de, como que a gente fala? Algum tipo de, bom, de respeito a às regras católicas e a pessoa podia ser queimada numa fogueira, né. Então, higiene e beleza estavam descartados, né. Naquela época não se tinha nenhum tipo de apologia a nem higiene, nem beleza. Então imaginem, né, a Idade Média, ela é famosa principalmente pelas suas pestes, né, e a falta de higiene ajudava bastante a disseminação das pestes. Século XV, lá no Renascimento, a gente tem principalmente na França, né, uma exaltação bastante grande à beleza e algumas características, da época mesmo que eram consideradas importantes. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, lembrando que, nessa época na França existiam 2 classes distintas, né, a classe dominante, que era a realeza, e a classe, né, o restante da população, que era a ralé e que não tinha nem, intenções
e nem possibilidades de embelezamento, né. Eles viviam, né, numa França que, não existia ainda, nenhum tipo de apologia a banho, apologia à limpeza, higiene e muito menos embelezamento. Isso só existia para a realeza, né, o embelezamento, que o banho, a higiene eram coisas também que não eram levadas em consideração. Então, algumas técnicas eram utilizadas para melhorar o aspecto das pessoas sem que elas precisassem, ter hábitos de higiene saudáveis, como, por exemplo, tomar banho. Então, nessa época a gente tinha várias características. Por exemplo, aquelas perucas que eram bastante comuns na época, elas eram utilizadas por quê? Ou porque as pessoas tinham que raspar o cabelo para acabar com a infestação de piolho, ou porque realmente elas estavam com o cabelo cheio de piolho, e o cabelo bastante sujo, e a colocação das perucas fazia com que, o aspecto melhorasse. Vocês estão vendo aí uma reprodução, né, de uma mulher com a pele bastante branca, então se utilizava muito, era corriqueiro na classe alta, que as pessoas tivessem a pele branca, porque isso indicava o quê? Quem que tinha a pele mais escura? Quem precisava ficar embaixo do sol. Quem precisava ficar embaixo do sol? Quem trabalhava, né? E quem trabalhava, então, trabalhava embaixo do sol, a pele ia escurecendo, e a realeza não queria saber de ser comparado com essa gente que precisava trabalhar. Então, quanto mais branca fosse a pessoa, mais era indicativo de que ela não trabalhava, que ela não tinha necessidade de trabalhar, né. Então, muitas vezes a utilização de talco na pele para aumentar a característica, né, de pele branca, era bastante comum na época. Então, quanto mais branco, mais rico você era, porque você não precisava trabalhar. Então, a utilização do talco era uma característica comum. Por isso que a gente vê muitas vezes em reproduções, em telas ou em filmes mesmo, né, que retratam a realeza francesa, as pessoas com a pele super branca, assim, nada natural, né. Por quê? Porque eles passavam talco realmente para ficar com a pele mais branca ainda. E eles utilizavam outras substâncias muitas vezes para fazer esse processo de embelezamento. Açafrão servia para colorir os lábios. Então, açafrão é uma planta que ela tem uma coloração alaranjada bastante forte, bastante característica. É um alaranjado meio forte mesmo, quase puxando para o vermelho, então se utilizava o açafrão para colorir os lábios ficarem então com aquele aspecto de uma cor natural, naturalmente avermelhados. Negro da fuligem, então muitas vezes, eh, era corriqueiro, né, as pessoas utilizarem lamparinas e velas para não existir energia elétrica, então as pessoas utilizavam, ou lamparinas ou velas. E lamparina ou vela, ela solta uma fuligem preta, né, então eles recolhiam essa fuligem preta, enquanto estava queimando a vela ou a lamparina a óleo, e utilizavam essa fuligem para escurecer os cílios, deixar os cílios mais escuros e realçar os olhos. A sálvia, que é uma planta comum, era utilizada para clarear os dentes. Não que eles tivessem o costume de escovar os dentes, de limpar os dentes, mas para, né, dar um efeito mais, digamos assim, mais claro, né, para o conjunto, eles utilizavam, muitas vezes a sálvia para isso, esfregar a sálvia nos dentes. Clara de ovo e vinagre, então misturar clara de ovo e vinagre e passar na pele, para deixar a pele mais macia. Dentre outras coisas, se vocês forem procurar na internet mesmo,
curiosidades, sobre embelezamento na Idade Média ou na época do Renascimento, vocês vão ver coisas assim bastante absurdas, como por exemplo, para aumentar um pouco a sobrancelha, eles utilizavam pele de rato, né? Então, se utilizavam de coisas que tinham no seu dia a dia e dessa forma acabavam por se embelezar. Banho, jamais, né? A gente tem histórias de alguns nobres dessa época na França, na Inglaterra, que se orgulhavam de ter tomado um banho na vida, né, quando nasceu e nunca mais ter tomado. Então, as pessoas sofriam de um cheiro extremamente forte e desagradável, né? E muitas vezes essas roupas que eles utilizavam acabavam ficando tão contaminadas com todo esse cheiro que a roupa era utilizada, né, pouquíssimas vezes e jogada fora. Então, pelo fato de as pessoas não terem hábitos de higiene, não terem costume de tomar banho, de melhoria, inclusive tem uma certa época, não me lembro se é bem na Idade Média ou se é na época do Renascimento mesmo, que na Inglaterra era recomendado não se tomar banho, porque se a pessoa tomasse banho, ela retirava toda a proteção natural que ela tinha da pele contra doenças. Então era recomendado não se tomar banho, exatamente para se proteger. Então, era bastante comum que as pessoas tivessem um odor bastante forte e desagradável, né? E para isso, então, a França, principalmente, foi a precursora do desenvolvimento dos perfumes. Então, os perfumes começaram, né, não que não existisse antes, mas eles começaram a ser melhor desenvolvidos na França exatamente por isso, para tentar, de alguma forma, encobrir o cheiro desagradável das pessoas. Então, as pessoas compravam muito perfume e existiram então vários perfumistas que passaram a desenvolver mais e mais fragrâncias, né, cada vez com uma fixação maior e melhor, exatamente para isso, para que as pessoas passassem perfume e aquele cheiro, odor característico de falta de banho ficasse encoberto por esses perfumes. Então, por isso que a gente tem a França como, até hoje, né, como o polo principal de produção de perfumes, porque eles começaram o desenvolvimento muito antes de qualquer outro lugar do mundo. Exatamente para isso, para trazer esse tipo de produto para a classe dominante, né, para a nobreza, para que eles pudessem, então, encobrir o cheiro desagradável. E essa questão do cheiro fez com que vários hábitos, né, fossem criados pelas pessoas exatamente para isso. Então, tentar de alguma forma disfarçar, tentar de alguma forma diminuir aquele cheiro desagradável. Então, só para vocês saberem, desculpem, a busca, né, por novas substâncias com odores diferentes que pudessem ser misturados e transformados em perfume, disparou na França nessa época exatamente por isso, porque além da nobreza querer, então, encobrir esse cheiro, ela queria, vamos dizer assim, ter várias opções, não ficar só com um perfume. Então, exigir que um perfumista fizesse um perfume exclusivo para essa moça aí, por exemplo,
não era suficiente, ela não queria só isso, porque ela queria, né, mostrar que ela era nobre, que ela tinha condições de ter vários perfumes diferentes. Então, utilizar um diferente por dia, né, para mostrar a sua riqueza. Então, isso fez com que o desenvolvimento de perfumes na França fosse muito grande. Uma curiosidade, o dia eu não me lembro agora qual que é a data direitinho, mas a gente tem o dia das noivas, né. O dia das noivas ele foi criado por quê? Exatamente por essa questão de higiene. Na Europa, o dia das noivas, eu não sei se é bem no equinócio de primavera, mas ele, ficou estabelecido ali no começo da primavera europeia. Por quê? Porque geralmente o pessoal saía do inverno, quando começava a esquentar, então eles tomavam um banho e daí, esse banho perdurava por muito tempo, né, então eles tomavam um banho e percebeu-se, né, que, eh, pra para os casamentos, né, para as pessoas não estarem totalmente com odor desagradável, era importante, né, começar bem o casamento, então era importante que é maio, né, que é o mês das noivas. Então era importante que, os casamentos fossem realizados próximos no início da primavera, exatamente por isso, porque as noivas estavam, mais frescas ainda, elas não estavam com aquele cheiro, tão forte, os noivos também, porque todo mundo tomou banho lá no início da primavera. Então, por isso que o mês das noivas, ficou estabelecido em maio. E mais uma coisa, por que buquê de flor? De onde que surgiu essa questão do buquê de flor? Mesma questão, né, então as flores ajudavam a disfarçar um pouco o cheiro desagradável da noiva. Então a utilização de flores, de preferência flores bem perfumadas, era uma estratégia para diminuir, o cheiro desagradável da noiva, que talvez já tivesse tomado seu banho e já tivesse voltado a ter, um odor desagradável. Então, muita coisa, eh, que a gente tem hoje está ligada com as questões de higiene dessa época. Então, e a gente tem que agradecer muito, né, essas pessoas dessa época por não tomarem banho, porque se não fosse isso, talvez a gente não tivesse uma tecnologia e uma gama gigantesca de matérias-primas como a gente tem para a produção de perfumes e essências, como a gente tem hoje. Então, a gente tem que agradecer um pouco a esse pessoal que não tomava muito banho. Semana que vem a gente continua, porque agora é importante que a gente comece e vá até o final, até os dias de hoje. Aqui no começo do século XX, só para vocês terem uma noção, não vou abordar muito, a gente teve então, uma explosão bastante grande da indústria de cosméticos. E dali, do começo do século XX até hoje, a coisa só passou a se desenvolver de uma forma cada vez mais frenética. Não vou começar a comentar com vocês para não ter que parar pela metade. Então, semana que vem, a gente continua daqui, falando do início do século XX, que a coisa realmente explodiu e se popularizou, né, a utilização de cosméticos pelo mundo inteiro, de uma forma, assim, bastante rápida. Então, daí a semana que vem a gente volta a conversar e a gente volta a falar dessa história e chega nos dias de hoje. Beleza, gente? Então por hoje é isso aí, e semana que vem a gente tem mais. Até mais.